O que é Renascimento? É o termo usado para representar o período histórico da Europa entre meados do século XIV e o fim do século XVI. Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que se deflagrou na passagem da Idade Média para a moderna. As principais características do Renascimento foram o humanismo, o antropocentrismo, individualismo, universalismo, racionalismo, cientificismo e a valorização da antiguidade clássica. Renascimento foi responsável pela grande mudança das artes e dos produtos. No design gráfico, Renascimento se tornou marcante pela inovação que trouxe no design de livros, o layout de páginas, ornamentos e ilustrações. As primeiras páginas dos livros eram enfeitadas com flores e ornamentos, inspirados nas antiguidades. Os livros também tiveram molduras e até gravuras criadas com a presença de leis matemáticas e princípios geométricos, exaltando assim o humanismo existente na época. Renascimento foi muito importante para a melhoria do design gráfico, graças às inovações geradas para a diagramação, produção e tipografia temática abordada nas ilustrações criadas e o design do livro em geral. Outro marco do Renascimento no design foi na moda. De modo geral, a moda era usada para enaltecer o poder aquisitivo das pessoas. Por isso, já era esperado que fosse muito extravagante. Os tecidos que era muito usado era a seda e o veludo, que eram extremamente caros na época. Para os homens, a roupa característica desse período era o gibão, uma espécie de colete normalmente acolchoado, com mangas bufantes ou com túnicas abertas com grande volume de tecidos. E os homens também costumavam usar saias com meias super coloridas. A moda dessa época era extremamente colorida e chamativa, sendo masculina ainda mais que a feminina. Já na moda feminina, o marco da época foi o rufo, uma espécie de gola que era usada por pessoas que desejavam ilustrar riqueza. Usava-se também vestidos denominado de vertugado, que consistia em partes rígidas para o tronco e da cintura para baixo se abria em formato cômico, quase não dando efeito de movimento. E com o passar do tempo, a moda feminina do vertugado acabou se transformando na tarte bengali, que cresceu nas laterais dos quadris, atingindo volumes inusitados. Já as armações eram feitas de madeira, arame e barbatanas de baleia, para poder sustentar o peso. E foi no Renascimento que nasceu uma peça de grande importância para a história da moda, o corpete que afunilava a cintura das mulheres. As mangas bufantes da época voltaram a ser uma grande tendência para a moda atualmente.